Agora eu passo com vocês da pauta nacional para a pauta internacional. Se a produção puder colocar ao meu lado as imagens que houve ontem à noite no horário local da Coreia, a gente já cobria aqui à tarde. Na Coreia do Sul se discute agora o impeachment do presidente Yoon Suk Yeol. Essas são as imagens de ontem à noite, vocês vão lembrar. Ele declarou e depois revogou a lei marcial. No entremeio, houve tropas em pontos da capital Seul, e aí vocês veem elas tentando barrar a entrada do parlamento mesmo da Coreia do Sul. É um parlamento unicameral, há apenas uma câmara, não há Câmara dos Deputados e Senado como é aqui no Brasil. Lá se chama Assembleia Nacional. Pouco após decretada a lei marcial, houve a tentativa dos parlamentares de entrar na casa e votar contra ela, que foi derrubada por unanimidade. Mesmo o presidente do partido do presidente da República da Coreia, então o presidente do partido do presidente, disse que aquilo era um erro e que ele iria se opor junto ao povo àquela lei marcial. O resultado, bom, não era difícil de adivinhar. O presidente Yoon Suk Yeol voltou atrás com aquela lei marcial. Mas, no entremeio, ele tinha dito que ele não derrubaria ela, apesar do voto do parlamento. Bom, isso seria em tese motivo para um impeachment e agora é aparentemente o que ocorre. Vocês veem agora a reportagem a meu lado, essa é do Epoch Times americano. O presidente da Coreia do Sul está diante de um voto de impeachment após a lei marcial de vida curta. Claro, será necessário que haja 2/3 do parlamento, pelo menos, contra ele. Houve uma vez antes na história da Coreia do Sul que disputa eleições democráticas com mandatos de 5 anos para o presidente, mandatos únicos, desde 1987. Apenas um líder sofreu um impeachment como esse anteriormente. Em tese, o que ele fez poderia se configurar, se ele recusasse-se, de fato, a derrubar a lei marcial após o voto do parlamento, como um golpe militar no país, uma coisa que não é novidade para a Coreia do Sul. Eu quero passar com vocês por detalhes do que esperar de um possível impeachment na Coreia do Sul. Isso deve acontecer, segundo a Yonhap, que é a principal agência de notícias da Coreia do Sul, na sexta-feira. É então quando deve haver esse voto. A gente espera ainda... Perfeito, como eu dizia, sexta-feira, a gente tem a citação dos principais líderes do Partido Democrático, o partido mais à esquerda na Coreia do Sul, que é a oposição a Yoon Suk Yeol. O que o membro sênior Park Chan-dae disse foi claramente revelado à nação inteira que o presidente Yoon não pode mais administrar o país normalmente. Ele deveria renunciar. O gabinete do presidente disse que, bom, enquanto ele não renunciou, muitos membros do governo renunciaram. Foram 7 dos principais, após o fim da lei marcial, incluindo o que seria o chefe da Casa Civil, o Chief of Staff, o chefe de gabinete, o conselheiro de Segurança Nacional, o chefe do staff de elaboração de políticas públicas e 7 outros oficiais sênior. O ministro da Defesa disse ainda que renunciaria, apesar de ainda não estar claro se a exoneração foi efetivada. Recapitulando a situação política na Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol foi eleito numa eleição muito acirrada, com cerca de 1% de margem para sua vitória em 2022. Ele, que é um líder conservador do Partido do Poder Popular, é o partido mais à direita na Coreia do Sul, e ele foi, por ocasião, comparado aos republicanos nos Estados Unidos. Ele não tem maioria no parlamento, o que também ajuda a explicar toda a situação que agora se desdobra. Em junho, houve uma eleição que trouxe a oposição ao poder no parlamento, o Partido Democrático. Esse partido, segundo Yoon Suk Yeol, tem obstruído as atividades do governo, feito impeachments de oficiais do governo de forma descabida e travado o orçamento. Essa foi a justificativa que ele deu para impor a lei marcial. Ainda foi além e disse que eles eram comunistas alinhados à Coreia do Norte. Claro, a Península Coreana foi dividida, o que envolveu uma guerra traumática na década de 50, com o Norte caindo para o lado comunista no contexto da Guerra Fria e o Sul caindo para a esfera de influência dos Estados Unidos. O resultado foi que o Sul desenvolveu-se eventualmente como uma democracia de sucesso, um país que tornou-se uma potência econômica, e o Norte, bom, a eles restou a miséria.
Nesse contexto, eu quero passar com vocês sobre se as acusações a respeito de comunismo ou a respeito de infiltração da Coreia do Norte, etc., que vem do Partido do Poder Popular, ou ao menos do presidente Yoon Suk-yeol, contra a oposição tem alguma base. Nesse contexto, vale a pena a gente ressaltar ainda que a acusação de que a oposição está com o Norte ou está com os comunistas é sim muito frequente na Coreia do Sul, e é mesmo um clichê da política no país. Mas quando a gente fala dos desafios que o país enfrenta atualmente, em particular com a China na vizinhança, há alguma base para as acusações. Não para todas elas, mas a questão não é em si isso. O que eu quero destacar com vocês é a que grau chega a infiltração sino-comunista do regime ditatorial comunista de Pequim, da República Popular da China, do Partido Comunista Chinês, enfim, na Coreia do Sul, e o que isso significa em meio à instabilidade regional. A próxima matéria que vocês veem agora a meu lado, também do Epoch Times, é precisamente focada nessa temática e se aprofunda a respeito do regime de Pequim e sua influência na Coreia do Sul. Aqui, vamos lá então, eu passo com vocês por alguns dos dados. E existe sim uma preocupação aí, apesar de, claro, não justificar todas as acusações que vêm do presidente Yoon Suk-yeol. Eu recupero o que ele disse. Eu declaro lei marcial para proteger a República Livre da Coreia da ameaça de forças comunistas da Coreia do Norte, para erradicar as forças estatais desprezíveis pró-Coreia do Norte que estão saqueando a liberdade e a felicidade de nosso povo, e para proteger a ordem constitucional livre, disse Yoon, então, conforme decretava a lei marcial ontem à noite. Ele que, lembrando, é profundamente impopular, com taxas de aprovação na casa dos 20%. Ele disse, como eu dizia, que o judiciário foi paralisado, houve intimidação de juízes, houve o impeachment de um número imenso de procuradores, de oficiais, e que o governo não podia funcionar com os cortes orçamentários. Agora, vamos aos fatos. Lee Jae-myung, que é a pessoa de quem Yoon Suk-yeol, o atual presidente, ganhou as eleições por aquela fina margem de cerca de 1% em 2022, é talvez a principal liderança da oposição, da esquerda, na Coreia do Sul. Para se ter ideia do que se trata o posicionamento político dele, esse homem, Lee Jae-myung, se comparou ao senador Bernie Sanders dos Estados Unidos. Sanders é talvez o senador mais à esquerda de todos os Estados Unidos. Um homem que se declara um socialista e que passou a sua lua de mel nos idos tempos da Guerra Fria na União Soviética. Ele lidera a oposição na Coreia do Sul e tem uma postura muito amigável ao regime comunista chinês. Ele mesmo criticou Yoon Suk-yeol, o atual presidente, por se envolver em questões que, segundo ele, não diriam respeito à Coreia do Sul, incluindo a questão de Taiwan e da segurança ali no leste da Ásia, com a possibilidade constante de um conflito envolvendo a China comunista e o regime democrático taiwanês. A gente tem aspas mesmo para, então, Lee Jae-myung, esse líder da oposição da esquerda na Coreia do Sul. Ele disse: "Por que você está provocando a China? O que Taiwan tem a ver com a Coreia do Sul?" Claro, independentemente de qualquer posicionamento político lá nas Coreias, vale dizer que Taiwan teria muito a ver, já que um eventual conflito ou uma eventual dominância da China comunista em Taiwan poderia interromper fluxos comerciais, como, por exemplo, petróleo que transitam pela região para chegar por navio na Coreia do Sul. Então, é de profundo interesse da defesa sul-coreana, claro, tensões nesses mares que essencialmente determinam se eles poderão ou não ter seu livre comércio no Pacífico. Vale a gente ainda dizer que Lee, esse líder da oposição, foi condenado a 2 semanas de violar as leis eleitorais e foi condenado a 1 ano de prisão que ele cumpre em regime aberto. A gente tem alguns especialistas que pontuam mais a fundo do que se trata a presença do regime comunista chinês lá na Coreia do Sul. São falas agora. Isso é uma apuração própria do Epoch Times, que vem a partir de Suzanne Schultz, melhor dizendo a pronúncia, ela que participa da Defense Forum Foundation, Fundação do Fórum de Defesa, é uma organização com base na Virgínia que monitora então segurança. Ela disse que é um problema muito sério a infiltração do regime comunista chinês na Coreia do Sul, e do qual deve-se estar consciente. Uma democracia liberal como a Coreia do Sul quase elegeu um candidato pró-comunista, esse líder da oposição, Lee, de quem eu falava agora, na última eleição. A gente tem ainda, exclusivo, Bruce
Klinger, um veterano da CIA e da Agência de Defesa de Inteligência especializado na Coreia, que falou com o Epoch Times. Ele disse o seguinte: os dias políticos de Yoon estão provavelmente, o atual presidente, contados, já que a população estará unida em críticas contra ele. E o partido de oposição majoritário irá buscar o impeachment. Ele então corrobora isso. Para a gente levar do abstrato, do subjetivo, para o objetivo, eu quero trazer para vocês alguns fatos objetivos da presença do regime chinês na Coreia do Sul. Então, centenas de servidores públicos da China foram mandados para a Coreia do Sul para trabalhar e treinar ali através de um programa patrocinado pelo Estado. A embaixada chinesa paga também para que jovens da Coreia do Sul passem uma semana na China e distribui para eles panfletos, livros a respeito do pensamento do líder chinês Xi Jinping, para que eles os leiam antes de voltarem para seu país natal, e os oficiais chineses expressam então suas esperanças de que ele se torne o futuro dos oficiais, esses jovens que vão para a China, das relações bilaterais. A gente tem ainda o seguinte: um prefeito da cidade sul-coreana de Gwangju, em 2023, tentou construir um parque para honrar o compositor do hino do Exército da Libertação Popular, que é o exército não da República Popular da China, mas do Partido Comunista Chinês, as Forças Armadas do partido. E tentou ainda atrair turistas da China com o tal parque e com uma música que chegaria a homenagear a Coreia do Norte. Afinal, o compositor também compôs uma música homenageando a Coreia do Norte. Eu sigo ainda com vocês com o seguinte: a Coreia do Sul é um hub de institutos Confúcio, institutos utilizados pelo Partido Comunista Chinês para passar a sua versão da história da Ásia, entre outras coisas. A fachada é de que eles são apenas troca cultural e ensino de idioma. Mas, de fato, as denúncias é de que lá ocorre o ensino de história nessas áreas, conforme o Partido Comunista Chinês deseja. Por exemplo, barrando perseguição religiosa, barrando atrocidades do Partido Comunista Chinês, que, claro, tem muito a esconder, é a entidade mais assassina da história humana, de toda a história da questão. O massacre da Praça da Paz Celestial, por exemplo, assunto proibido nos tais institutos. São alguns dos pontos a serem considerados. Dados eles, eu passo com vocês agora pela relevância geopolítica da questão, que não é pequena quando a gente fala de instabilidade na na Península Coreana. A próxima matéria que vocês veem ao meu lado vem da agência Reuters. Nesse momento de instabilidade, a gente tem um pacto ratificado recentemente, pouco tempo atrás, entre Rússia e Coreia do Norte de defesa mútua. Ou seja, um ataque a um desses países desencadearia que o outro viesse a acudi-lo. E tropas da Coreia do Norte já estão mesmo lutando na região de Kursk, na guerra entre Rússia e Ucrânia. Isso, claro, traz preocupações conforme o mundo torna-se mais e mais instável. Esse pacto já foi ratificado pela Coreia e, claro, aparentemente já está em prática com as tropas da Coreia do Norte no solo lutando em Kursk, como eu dizia, na fronteira russo-ucraniana. Traz também a questão de, ora, havendo um conflito no leste da Ásia, isso poderia respingar para a Rússia e estar-se-ia então diante de um conflito essencialmente global. É uma análise interessante e, sem alarmismo, vale a gente trazer o precedente histórico, como eu falava mesmo no começo do programa. Existe a data arbitrária de que a Segunda Guerra Mundial começou em 1º de setembro de 1939 com a invasão alemã do porto de Danzig, na Polônia. Mas essa é apenas uma análise eurocêntrica e uma data que é colocada arbitrariamente, pois outros beligerantes do confronto, haja vista Japão e China, já estavam em guerra muito antes daquilo. Mesmo a Alemanha já tinha adquirido os Sudetos da Tchecoslováquia e anexado a Áustria antes daquilo acontecer. Os Estados Unidos só entrariam na guerra cerca de 2 anos depois, quando em dezembro de 1941 os japoneses fizeram seu bombardeio a Pearl Harbor e, devido a tratos de defesa mútua, como agora o que a gente vê entre Rússia e a Coreia do Norte, a Alemanha declarou guerra aos Estados Unidos em virtude do confronto nipo-americano do Japão com os Estados Unidos. Uma análise não frequente é de que, quando se fala na tal Terceira Guerra, a coisa poderia caminhar nesse sentido. Enquanto o intuito não é ser alarmista, é trazer um precedente histórico de que,
quando da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, muitos conflitos já se fermentavam, melhor dizendo, fazendo um comparativo aí com o processo químico, antes das datas que arbitrariamente hoje se taxa como as de início desses confrontos. Vale a gente acrescentar que, logo antes da atual crise na Coreia do Sul, na qual Yoon Suk-yeol, um presidente amplamente pró-Estados Unidos e interessado na segurança no leste da Ásia, tratando-se de Taiwan, antes dessa crise política que agora ameaça o fim do seu mandato, havia também acordos e exercícios militares Estados Unidos-Coreia do Sul na península. Vocês veem agora o próximo, isso é de uma fonte primária, então, do Comando do Pacífico dos Estados Unidos, República da Coreia e Marinha dos Estados Unidos, assim como os fuzileiros navais, conduzem o exercício Sangyeong de 2024, de ação decisiva em 2024. É um de muitos exercícios militares e de muitas atividades de defesa Estados Unidos, Coreia do Sul, se desenvolvendo ali na península.